Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o psicólogo Celso Fernandes Patelli, que também é especialista em teoria psicanalítica. Celso, é um prazer recebê-lo aqui no programa e poder conversar também a respeito de toque, que é um assunto assim que chama a atenção de muita gente. Aliás, mania, alguma coisa, sempre tem alguém com alguma mania. Obrigado, doutor Luciano. É sempre um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse programa que eu tanto gosto. E sim, obrigado. Falar de tema pertinente é sempre agradável, né? Esse tema tão presente na nossa realidade. Vamos conversar um pouco a respeito de toque. E eu gostaria que você explicasse então o que vem a ser o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O toque, né, é o transtorno obsessivo compulsivo. Pelo CID, ele está encaixado aí na categoria de transtornos neuróticos relacionados ao estresse e somatoformes. O DSM encaixa ele numa categoria de transtorno de ansiedade, tá? Então já na classificação a gente tem essa divergência. Mas o que é? Se a gente separar, né, o que é o obsessivo, né? O que é uma obsessão? Obsessão normalmente é uma ação mental, um pensamento, uma ideia, uma imagem, uma música que surge repetidamente na mente do sujeito. Então e isso involuntariamente. O sujeito é invadido por aquele pensamento. Isto são obsessões. Isso são as obsessões, né? Então aquele sujeito que tem mania, as coisas fora do lugar perturbam ele. A gente pode citar casos dos sujeitos que acumulam coisas, né? que colecionam coisas, pensamentos religiosos, pensamentos sexuais, que invadem o sujeito, normalmente causam algum sofrimento ou constrangimento para ele, né? Então tudo vai bem desde que não atrapalhe a vida da pessoa. Sim. A partir do momento que começou a causar, como se disse, um constrangimento, alguma coisa, aí já torna-se uma obsessão. Sim. E a compulsão fala desse lugar, né? A compulsão é o ato, né, que o sujeito produz para fazer cessar ou completar, e é isso que essa ansiedade que a obsessão gera, tá? Então, de arrumar as coisas, o sujeito, por exemplo, tem mania de uma obsessão comum, a contaminação. Você achar que está tudo contaminado, que tem germes. Qual é a compulsão? Limpeza. Então, do sujeito se limpar muito, lava a mão demais, né? A ponto de acarretar prejuízo, né? A ponto de se machucar, né? E o sujeito se sente impelido a fazer, né? Por mais que ele tente não fazer esse comportamento, que pode gerar algum constrangimento, que pode gerar um outro sofrimento, mas ele faz, né? E isso gera ansiedade. E às vezes a pessoa, como você disse, né, mania de limpeza e tal, a pessoa às vezes acaba demorando para sair de casa, porque vai fazer alguma coisa, tem que sair de casa, mas vai, lava a mão, pega na maçaneta, lava de novo a mão e assim vai, não é isso? Sim, porque o toque a gente pensa, né? Aquela coisa do repetidas vezes, então as ações acabam tomando um tempo, né? Para responder a essa obsessão, né? Então, pensamento obsessivo, a gente tem que separar o patológico do que não é, né? Então, quando é mania ou é obsessão? Mania todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma mania, né, Celso? Provavelmente a gente tem um lado que a gente acorda, quando o pé que a gente bota na cama, a gente pisa na calçada de um jeito para não pisar na listra, a gente conta azulejo. Então, mania, mas umas coisas assim, digamos, que não atrapalha a vida da pessoa. Que não tome muito tempo, que não cause sofrimento, que não cause embaraço ao sujeito, que ele não tenha que fazer em detrimento de atos repetitivos, né? Sim, esses atos repetitivos que aparecem. A compulsão cria alguns certos rituais, né? Então é comum a gente pensar, né? Eu esqueci de trancar o carro ou não, né? Mas o sujeito trancar o carro 3 vezes, para ter certeza que o carro está trancado, isso já não ser uma normal, rotina, né? Isso já sinaliza aí, pode ser sintoma do toque, né? Mas a gente precisa saber qual é o limite, né? Entre o patológico e o normal. E a gente pode definir como limite aí o sofrimento. Então essa mania que o sujeito traz, porque o toque está em jogo o sofrimento.
Porque a pessoa sofre com isso, né, Celso? Sofre. Porque, vamos supor, um sujeito chega no local e vê um quadro desalinhado. Né? Ele não está na casa dele. Ele vai alinhar o quadro, ele vai arrumar o quadro. E ele fica incomodado por não poder fazer. E normalmente o portador do toque, ele sabe que isso é uma coisa do pensamento dele. Né? Ele sabe que está errado, sabe que não leva a nada, mas continua fazendo. Sim. Ele continua fazendo, isso é quase que mais forte, como se algo ruim fosse acontecer se ele não fizesse o toque. Normalmente é isso, né? Um pensamento de algo ruim. Então a gente pensa que na compulsão tem algo de supersticioso no ritual do toque. Né? Então é coisa comum de se fazer quando alguém fala alguma coisa de mau agouro, né? A gente bate 3 vezes na madeira, mas isso é socialmente aceito. Né? Arrumar quadro na casa dos outros não é de bom tom. Né? Então, até seria uma falta de educação, né? Você está mexendo no quadro que não é seu. Então não tem prejuízo o sujeito bater na madeira, mas se ele extrapolar essas convenções sociais, coisas que vão causar sofrimento a ele, aí já... E mesmo assim ele faz, quase que escravo dessa obsessão, já é um indício. Ele tem uma patologia instalada. É comum ter toque? A Organização Mundial da Saúde preconiza que o toque é o 4º diagnóstico psiquiátrico mais frequente do mundo. Tá? Puxa. Então, assim, é a 4ª doença mais diagnosticada. Né? Que se chega ao diagnóstico, né? Sim. Realmente, no mundo, né? Em 4º lugar. Então tem muita gente com toque, né, Sim. Celso? Celso, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o psicólogo Celso Fernandes Patelli. Celso, você poderia, né, explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser compulsões ou rituais? Certo. Então a compulsão é o ato decorrente, né, da obsessão. Então o sujeito tem uma obsessão, né, um pensamento fixado, né, e repetitivo que invade ele e que causa certo sofrimento. Então ele precisa executar um ato ou um ritual para que aquilo cesse. É o lavar as mãos para o sujeito que acha que tudo está contaminado. Né? Arrumar as coisas, senão tudo vai dar errado. Isso no nível do sujeito se sentir impelido a fazer. Se ele não fizer, parece que as coisas estão... Ele sente, o relato do paciente, quando ele não faz, é que ele se sente angustiado, ele sente uma ansiedade tremenda. De que as Fica coisas, incomodado, né? De que as coisas parecem que estão incompletas. Elas são incorretas ou incompletas. Então, se não fizer aquilo, as coisas vão estar erradas. É o sujeito que chega na casa, como a gente estava comentando, e vê o quadro virado. Normalmente a gente ignora, né? Em nome da boa educação. Lógico. Esse sujeito ele não consegue disfarçar. Ele fica tomado com aquilo. Porque o ideal de simetria é uma obsessão. Tudo tem que estar simétrico. Né? É compulsão organizar as coisas. Ô Celso, inclusive, não cortando você, atualmente está passando uma novela, né? E tem um rapaz, eu acredito que ele é médico, eu não vejo a novela, de vez em quando eu vejo, mas é um médico e um psicólogo que moram no mesmo apartamento, e um deles tem a mania de organizar tudo. Ele vê uma xícara suja e fica incomodado com aquilo. Ele vira para o amigo dele, né, colega de apartamento, olha, vamos lavar. Se o rapaz demora um pouquinho, ele vai lá, ele mesmo pega, ele faz. Então, eu acredito que isso aí é um toque dele, né? Pelo menos, assim, pelo que ele demonstra. Provavelmente a novela elegeu esse tema, que é um tema atual e frequente da nossa sociedade, para dizer disso, né? Mas a gente precisa fazer algumas distinções. Eu também não me aproprio da novela. Se é um sujeito, se isso é toque ou se ele é só um cara sistemático, né? Se ele é só um sujeito que tem mania de limpeza, mania de organização, ou se isso é uma coisa que incomoda profundamente ele, que isso tem de uma ordem de obsessão que gera essa compulsão, né? São jeitos diferentes, né? Como a gente estava dizendo antes,
eu posso aqui citar, por exemplo, meu irmão Lincoln. Ele é corintiano aficionado. Em dia de jogo, ele gosta de assistir o jogo, ele tem que usar a camiseta do Corinthians. Porque pode ser que isso não traga sorte pro time. Olha, né? Só. Isso é uma superstição. Né? Mas digamos assim que não causa prejuízo para ele, né? Se ele se sentisse compelido, ele tem que usar a camiseta do Corinthians. Se ele não usar, ele vai sofrer, as coisas não vão ser corretas, e ele não vai passar bem, isso gerar um sofrimento e acarretar usar uma camiseta do Corinthians no momento inapropriado, não sei, que gere algum transtorno para ele. Isso seria uma compulsão, né? Mas é a diferença sutil, né, entre o que a gente faz no dia a dia certo. E a intensificação disso a níveis patológicos, né? Então, assim, exatamente. A gente pode discutir que a gente tem que tomar esse cuidado, né, essa fineza, porque senão o nosso telespectador vai assistir a entrevista. Mas eu também tenho mania, né? Eu também tenho. Ou seja, uma maniazinha, tudo bem, desde que não vire uma patologia, uma doença. A gente tem que ter essa distinção, né? Do que é, quanto sofrimento isso acarreta, qual o prejuízo, então, quanto tempo você está perdendo nessa atividade, nesse ritual para combater. Ô Celso, falando em quanto tempo de ritual tal que a pessoa sofre, quando a pessoa sentir necessidade de executar esses rituais, o que a pessoa deve fazer? Tem alguma dica, alguma coisa que melhore isso? Legal, não tem. Não tem uma dica. Não é uma norma. Porque a gente diz de toque, né? Mas é de um para um, né? Então o toque de um não é o toque de outro, né? Então depende muito de pessoa para pessoa. E a gente tem que saber o que é esse toque que ela traz, né? Apesar de ser uma patologia, né? Que mais? O que tem dele nesse toque, né? Então que outro sofrimento esse toque está mascarando? Então, assim, na perspectiva da psicanálise, a gente vai pensar o toque não como uma patologia, né? Mas como um sintoma de uma patologia, né? Como um sintoma de alguma outra coisa. Então, quando a gente ataca o toque, a gente ataca, na verdade, um sintoma. A gente combate a febre, né? Tá certo. Então, que outro sofrimento o toque mascara, né? Então, às vezes, a gente vê alguns casos que nos aparecem. Então, alguma coisa da ordem do indizível, do sujeito que não diz, que fica com aquele engasgado, né? Então, acaba que o toque esconde aquilo que ele não manifesta, né? E a gente costuma dizer que vida boa é o melhor remédio, né? Então, um sujeito que tem uma vida boa, divertida, produtiva, tem uma saúde mental privilegiada, né? Para isso, então a gente entende que se o toque se instalou, existe alguma coisa aí que está incomodando esse sujeito. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Então, que a gente perceba isso, né? Ô Celso, quais as formas mais comuns de toque? Então, as formas mais comuns aparecem, a gente citou algumas aqui, né? Mania de limpeza, mania de organização, compulsão às vezes o sujeito é invadido por um pensamento religioso, né? Porque a gente vai pensar no toque, o sujeito pode ter a obsessão, não necessariamente ele vai ter a obsessão e a compulsão, né? Então ele pode vir sendo invadido por esses pensamentos, às vezes sexuais inapropriados, que vão causar, porque todo pensamento obsessivo ele é distônico, né? Tá certo. Então ele acarreta um certo sofrimento. Então o sujeito não sente prazer com aquela ideia que invade. Ele sofre com isso, né, Celso? Ele sofre, né? Então, assim, a gente vai reconhecer alguns padrões aí, esses pensamentos que se fixam, que se repetem, né? Pensamento religioso é muito comum, pensamento sexual é muito comum, pensamento de agressão, de que alguém vai agredir, ou de que ele vai agredir alguém o tempo inteiro, que tudo está contaminado, né? Esse tipo de coisa. As compulsões, tem os famosos acumuladores, né? Que pegam coisas na rua e trazem para casa, os colecionáveis. Coleção é uma coisa, né? Colecionar coisa, né? Tudo bem, mas... Agora, você se sentir compelido a Tem que guardar tudo não, né, Celso? Sim, e acaba que
A gente vê casos famosos, né, do sujeito que estraga a casa toda para empilhar bicicleta, para empilhar o que seja, qualquer coisa que vem, que ele acha na rua, ele traz para casa, né? Então, compulsão por coleção, mania de limpeza, essa questão da organização são acho que os casos mais comuns de toque. Inclusive, nós conhecemos, né, tem cantor conhecido que não entra no avião sem ser com o pé direito, usa só uma cor de roupa, né? Então, assim, eu acredito que também isso é um toque dele, né? Talvez seja, né? A gente não sabe... Porque ele já deu entrevista e fala que ele faz um tratamento com um psicólogo e que ele realmente tem, né? Então, são várias formas aí. Eu gostaria que você comentasse também, Celso, se o toque tem cura. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o Celso Patelli, psicólogo. Celso, antes do comercial, né, perguntei para você se o toque tem cura. Tem algum tratamento, tem alguma forma de melhorar isso? Tem, né? Então quando a gente vai pensar no sujeito que tem um toque, é recomendado que seja que ele faça uma análise ou uma psicoterapia e talvez o tratamento psiquiátrico, né? Muito comum o uso de alguns inibidores de serotonina, né? E quando a gente diz cura ou tratamento, se a gente deixar de lado um pouco a questão da patologia, né? E pensar que isso é uma manifestação do sofrimento do sujeito, né? É o organismo dele mostrando para ele que tem alguma coisa nessa saúde mental que isso é um sinal, né? Isso é um alerta. Uhum. Como é que a gente se cura da gente mesmo, né? Então, se isso é um jeito nosso de mostrar. Então é recomendado que o sujeito fale. Eu falo do lugar da psicanálise, né? Então associa o tratamento medicamentoso com a psicanálise, não é isso? É uma estratégia interessante, porque o sujeito se conhecer ajuda muito, né? Ô Celso, depois que ele começa o tratamento, eu acredito que depende muito de pessoa para pessoa, né? Lógico, acho que depende do grau, né, de quanto tempo a pessoa está, mas os sintomas, por exemplo, começou o tratamento, começa já a desaparecer assim, breve ou demora muito para começar a desaparecer esses sintomas, sinais do toque? Então depende muito de sujeito para sujeito, né? A gente não pode dizer de uma lógica, não sei, uma das questões que aparece com o toque é essa ansiedade, né? E outras comorbidades que possam decorrer disso, né? Então depressão ou transtornos ansiosos, né? E que a medicação, em pouco tempo, no espaço da minha vida do remédio, né, consegue amenizar certos sintomas. Lembrando que a gente sempre brinca que o remédio psiquiátrico ele é muleta, né? Então ele tem que te ajudar a caminhar, mas a certo tempo você tem que abandonar ele, né? Abandonou. Passa um tempo, essa pessoa pode ter recaída, Celso? Pode. Pode, né? Pode. Porque é dela, né? E ela tem que cuidar da vida mental dela, né? Então, assim, apesar de estar tomando remédio, então as coisas melhoram. O jeito está um pouco distanciado das questões dele. Mas o que efetivamente ele mudou na vida? Então, assim, uma vida ruim, como a gente estava dizendo, pode ser disparador e gatilho de várias patologias mentais, né? Então, o sujeito se encontra numa situação ruim e tal, começa a tomar medicação. Fica excelente. Mas ele não faz nada, as contas continuam lá, o relacionamento familiar continua ruim, continua no emprego que não gosta. Ou seja, então depende também, além do tratamento psiquiátrico, do tratamento, né, com psicólogo, medicamentoso, da boa vontade da pessoa também, né, do esforço da pessoa em querer se curar, não é isso? Basicamente. O sujeito tem que reconhecer aí qual é a fonte do sofrimento dele, que está causando o toque, né, para que ele possa ter uma vida de maior qualidade. E isso a análise é a ferramenta que garante isso, né? O sujeito vai procurar um analista para que
ele possa se conhecer, né? Saber de onde vem, né? Para onde ele vai com isso que ele traz. Celso, tem alguma doença associada ao toque? Sim, a gente comentou, né, questão outra, que a depressão e a ansiedade são muito comuns como comorbidades, né, do toque. E outros decorrentes do próprio toque, né? Se o sujeito acumula coisas em casa, provavelmente a residência não vai ser talvez um local mais salubre do mundo. As condições de higiene da casa provavelmente sejam melhores. Então o sujeito que por excesso de limpeza, né, então passa a se machucar, né? Então tem coisas em decorrência disso, que acontecem em decorrência desse toque. O toque pode ser genético? É controverso, né? Então, assim, como a maioria das coisas, assim, se é genético, se isso é hereditário, né? A gente não pode dizer que sim. Tem pesquisas que apontam uma correlação entre familiares pessoas com antecedentes com toque tem certa propensão. Mas a gente não pode dizer disso. O Celso, eu trouxe um artigo aqui, acho até que seria interessante, né? Assim, a título até de ilustração, um americano, né, que comeu 23 mil sanduíches ao longo de 36 anos. E, como ele era fanático pelo lanche, admite que tem toque e é obcecado por números. Isso pode explicar sua fascinação pelo gorduroso hambúrguer, né? E por que ele mantém cada recibo dos sanduíches, né, em uma caixa. Então, ele pode lembrar exatamente os dias, né, que, como ele diz aqui, não são muitos, né, durante os 36 anos, onde ele passou noites em claro e teve sérias crises de obsessão. Hoje, ele até brinca, né, que ele mantém alguns no freezer para algumas emergências, né? O que você diz disso? Realmente é um caso, né, de toque, 36 anos, e a pessoa admite que tem o toque, né? Isso evoca algumas reflexões, né? Então, assim, esse toque dessa forma, que quando ele traz que ele tem toque, isso lembra inclusive a dependência química. O sujeito ter sanduíches armazenados no refrigerador para alguma emergência, né? Como se isso não houvesse, como se ele fosse ter uma crise de abstinência, né? Se ele ficasse sem. E a pergunta mais engraçada, o sujeito tá aí há 30 anos, né, comendo sanduíche, né? E o que ele fez com ele? Será que além de se assumir, de se reconhecer com toque, será que ele procurou tratamento? Né? Exatamente. 30 anos o sujeito está aguentando essa... É tempo, hein? 36 anos, né? Então, talvez ele viveu demais para quem come 36 anos de sanduíche, né? Celso, nossa conversa está muito boa, mas infelizmente, né, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer muito a tua presença e gostaria, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, mais do que num programa de qualidade, no meio de amigos, né? Muito obrigado, Celso. Se eu posso deixar uma mensagem, é que a gente possa reconhecer o sofrimento nas mais variadas formas, né? Então, eu participo do núcleo de psicanálise, a UNEP, aqui em Poços, e uma das coisas que a gente debate frequentemente é que no mundo atual, entre tantos compromissos e tantos diagnósticos, né, sobra pouco espaço para a gente poder realmente sofrer, né? Então que o sofrimento é parte da vida humana e a gente tem remédio para isso, tem fórmula para aquilo, e a gente é da geração da Xuxa, né? Que todo mundo está feliz. Então vamos procurar viver bem, então, né? Que não é essa procura constante pela felicidade. Então a gente vai pensar o toque, vai pensar outras patologias, mas a gente não pode ignorar o fenômeno humano, né? Então, que o sujeito se atente a isso, que saiba reconhecer, que saiba qual é o sofrimento da vida, qual é o sofrimento patológico, né? E procure ajuda, né, na hora que precise. Sim.
Celso, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.